Quero rezar por você, quero rezar por aqueles que estavam vindo e não conseguiram chegar. Sobretudo, quero rezar pelas nossas mães. Como o padre dizia, que alegria poder ter uma mãe, poder ter uma origem nesse mundo. Quem despreza, meu irmão e minha irmã, a sua própria origem, acaba vivendo sem identidade, acaba vivendo sem raízes. E uma árvore que não tem raiz é derrubada por qualquer vento, com muita facilidade. Precisamos louvar a Deus pelo dom das mães que nós temos, que nós tivemos. Domingo nós vamos celebrar o Dia das Mães, mas o Dia das Mães precisa ser todo dia, porque por mais imperfeita que a sua mãe tenha sido, ou seja, ela é a sua mãe, ela é a única mãe que você tem, que eu tenho, que nós temos. E perfeito, como diz o ditado, perfeito só Deus, não é? Eu tenho dito muito isso. Às vezes nós exigimos das pessoas uma perfeição que nós não temos. Cada um ama do jeito que sabe, do jeito que pode, do jeito que consegue. Pode ser que a tua mãe não tenha te amado do jeito que você gostaria que ela te amasse, mas ela te amou com certeza, com tudo que ela podia, dando o melhor dela. Às vezes nós exigimos demais, nós temos muitas expectativas, e não só expectativas, nós temos também necessidades. Mas o ser humano é um ser complexo. Muitas vezes a gente consegue dar para o outro o que a gente tem. Muitas vezes a gente consegue oferecer a outra pessoa apenas aquilo que a gente tem. É difícil dar o que a gente não tem. É lógico, quando Deus entra em uma história humana, tudo pode se reconstruir. Pode me dar um pouquinho mais de retorno, por gentileza? Tudo pode se reconstruir, mas é muito difícil. Muitas vezes, uma mãe que é dura, teve um pai e uma mãe muito mais duros ainda. Às vezes a gente julga o pai e a mãe, mas a gente tem que olhar a pessoa a partir da sua história. Deus nos olha assim, gente. Deus te olha como aquele cordel bonito do Ariano Suassuna, com certeza você assistiu, o Alto da Compadecida, não é? Quando todo mundo morreu, eles achavam que o padre ia ser o primeiro a ir para o céu. Jesus, me ajuda. O padre ficou numa situação difícil. Um dos primeiros a ser salvos no cordel, ali segundo Ariano, foi o Lampião. Tem base um trem desse, padre, como diz o mineiro? Tem base um trem desse? Por quê? Porque o que aconteceu naquele julgamento? É lógico que é uma linguagem ali metafórica, é um cordel, não é? Mas o que aconteceu? Jesus viu a história do Lampião, que segundo ali aquele cordel, teve o pai e a mãe assassinados na frente dele quando era criança, cresceu sozinho igual um bicho. Então, ele tinha menos culpa naquilo que ele fazia do que as pessoas que tinham recebido tudo, recebido uma boa educação, que tinham o pai e a mãe e mesmo assim escolhiam o mal. Deus nos olha, gente, a partir da nossa história. Deus nos olha a partir do que a gente pode dar. Às vezes você exige algo de uma pessoa que a pessoa não tem para te dar. Às vezes a gente exige algo de uma pessoa que a pessoa nunca vai poder nos dar. Gente, só Deus pode preencher os nossos vazios mais profundos. Só Deus pode responder às suas expectativas de amor. Mas nem Deus às vezes corresponde do jeito que a gente espera. Porque Deus não quer nos mimar, Deus quer nos amar. Mimar é uma coisa, amar é outra. Mimar estraga, amar cura, restaura, faz crescer. O bom pai não mima, a boa mãe não mima. O bom pai ama, educa e diz não na hora certa. Isso que é um pai que ama de verdade, é o que sabe dizer não. Ah, padre, mas meu filho vai ficar com o nariz torto com relação a mim, com a cara amarrada. É melhor ele ficar com o nariz torto hoje do que você depois ficar torto inteiro o resto da vida, não é? Ai, padre, eu não sei porque que meu filho dá trabalho. Tem gente que eu fico 5 minutos perto, a pessoa fala, eu não sei porque meu filho dá trabalho. Eu observo um pouquinho, dá vontade de falar, eu sei. Você não educa. Não é que nem a minha irmã. Minha irmã é pedagoga, um dia ela me disse assim, falando de educar, eu lembrei, né? Diz que tinha um aluninho da minha irmã, falava muito errado. Concordância verbal, nominal, tudo errado. Nós fomos, nós voltemos. Sabe, aquela coisa assim que ela ouvia, ela era educadora, né? Um professor. Os professores com certeza prestam atenção muito nisso, porque eles trabalham com isso.
E um dia ela falou, mas eu preciso ajudar essa criança, porque vai ser um futuro cidadão, um futuro profissional. Diz que chamou a mãe da criança na escola um dia e falou, né? Olha, teu filho está tendo muita dificuldade na dicção, na pronúncia das palavras. Sabe o que a mãe falou? A gente educa, a gente corrige, mas eles não as prendem. Minha irmã falou, entendi. A gente está educando, a gente corrige. A minha missão de professora, disse ela, vai mais longe do que eu pensava. Não se resume somente a essa sala de aula, né? Os professores, quero rezar pelos professores e também pelos bombeiros. Hoje é o dia do bombeiro, sabia? Quero rezar por todos os bombeiros. Mas enfim, a mãe precisa educar, precisa exercer, sem medo, a autoridade, dizendo sim, dizendo não. Vamos falar sobre isso depois. Mas a gente às vezes espera demais do outro. Espera que a minha mãe seja perfeita. Tem filho que é tão egoísta que espera que a mãe seja o que ele quer em cada fase. Eu sou criança, minha mãe tem que se tornar uma criança e ser igual eu. Aí se torna adolescente, a minha mãe tem que ser adolescente, tem que pensar igual eu. Tua mãe não vai pensar igual você. E me perdoe, desculpa a sinceridade, ela vai ser muito tonta se ela abrir mão da própria identidade e se alienar para ser o que você quer em cada fase da sua vida. Te educar, te entender, te acompanhar é uma coisa. Agora o que você precisa não é de uma adolescente te educando, é de uma mãe que saiba te amar dizendo sim e não na hora certa. Agora a mãe às vezes quer se tornar um adolescente, eu sou tão legal. Se não se torne muito amigo do seu filho, porque amigo, o filho não obedece não. Você pode ser uma mãe amiga, mas antes de amiga você é mãe. Antes de amigo você é pai. Porque se você for tão amigo assim, o teu filho vai olhar para você e vai ver em você os amiguinhos lá da escola. Que uma hora ele está jogando videogame junto, outra hora ele chuta a bunda, vai para lá. Ué, autoridade, Deus te deu autoridade sobre a sua família. E se o pai e a mãe não assumem a autoridade, os traficantes vão assumir aí fora, que nem está acontecendo, que a gente vê no jornal todo dia. Mas às vezes o pai e a mãe, desculpa a expressão, tem preguiça de educar. Ai, dá difícil. É difícil, padre, dá trabalho. Dá trabalho sim. Mas ser feliz dá trabalho. Só que ser infeliz dá muito mais trabalho depois. Porque não é um barato que sai caro, é um caro que sai barato amanhã. Deixa de educar hoje que você vai pagar amanhã o preço. Enfim, estou introduzindo com essa reflexão, porque nós estamos na semana, no mês, rezando pelas mães, pelos pais, especial pelas mães, não é? Nesse mês de maio. Mas nós percebemos no Evangelho Jesus realizando esse ofício de educar os seus discípulos. Você prestou atenção? Eu acho que Jesus, às vezes ele é tão irônico, no bom sentido da palavra, uma santa ironia, né? Ele estava falando uma coisa, que nem às vezes você vê a entrevista daqueles políticos, né? Está lá o político falando lá, então, na minha campanha nós vamos aqui construir ciclovias em cima das árvores, aquelas coisas assim. Então, senhor fulano, e o que o senhor tem a dizer da educação, as escolas que estão depredadas? Isso, como eu estava dizendo, boa a sua pergunta, as ciclovias vão começar no poste, e elas, o cara fala o que ele quer, o repórter está perguntando, Jesus deu uma dessa aqui no Evangelho, Jesus falando, quem me ama guarda a minha palavra, e o meu pai e eu vamos morar nele. Aí entrou Judas, que não era o Iscariotes, o Evangelho fez questão de explicar que não era o Judas Iscariotes, falou, Jesus, mas como se explica isso, de você se revelar a nós e não ao mundo? O que Jesus fez? Olhou para ele, deu uma risada e continuou falando o que ele estava falando. Jesus nem respondeu a resposta do bendito, a pergunta, aliás, do bendito. Por quê? Porque Jesus estava educando os seus discípulos, os seus apóstolos. Jesus estava mostrando como é que funciona. Gente, o ser humano não nasce sabendo. Nós precisamos ser educados. Você sabia, esses dias eu estava lendo um livro que me propôs uma reflexão tão interessante que me chamou a atenção. Esse livro dizia que, do ponto de vista também assim, lúdico, né? Que a gente não nasce tão humano assim, mas a gente vai se humanizando à medida que a gente vai sendo educado na vida. Educado por Deus, educado pela cultura, pelos valores, pela educação. O ser humano sem ser educado, ele deixa de ser humano e se torna bicho. Tem tanta gente agindo igual bicho por aí. Jesus estava educando, formando aqueles seus discípulos, e ele disse, olha, se vocês me amam, não venham com conversa mole. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. O que Jesus está dizendo? Amar é se deixar educar por mim. Amar
é se deixar formar por mim. Se você me ama, você tem que guardar o que eu falo, porque senão você só está com conversa mole e não me ama coisa nenhuma. Quem me ama guarda os meus mandamentos. Gente, a obediência, ela tem um papel fundamental, primordial, essencial na vida humana e na vida cristã. Se você não obedece a Deus, você não é de Deus, você não anda com Deus e você não é cristão coisa nenhuma. É só fachada. Obedeça a Deus, filho, filha, é isso que Jesus está dizendo, formando, educando os seus apóstolos. Jesus está dizendo, se vocês me amam, me obedeçam, obedeçam a minha palavra. Só que infelizmente existe no coração humano uma rebeldia original, aquela mesma que estava no coração de Adão e Eva. Como eu disse para você, tem gente que gosta de ser rebelde por ser rebelde. Eu não aceito. Por que você não aceita? Não sei, o que você estava falando aí? Quero que você saiba que eu não aceito o que você está pensando, mas você nem sabe. Mas eu não aceito. Aquela rebeldia, aquela coisa, parece que a gente tem, infelizmente, essa consequência do pecado original dentro de nós, essa rebeldia. Sempre Deus está nos mostrando um caminho, filho, filha, na sua vida. Você que está enfrentando sofrimentos, você que quem sabe terminou um relacionamento, você que se sente sozinho, sozinha, que está desempregado. Eu dizia ontem em Gravatar, se deixe conduzir pela voz de Deus, porque Deus pode te tirar de qualquer labirinto no qual você tem entrado. A voz dele é uma bússola, para nos guiar nos desertos da vida, gente, porque os desertos vêm mesmo e eles vão continuar vindo. É preciso ouvir e obedecer. Jesus está dizendo, quem me ama se compromete comigo. Não existe amor sem compromisso. Não existe. Se você quer amar alguém, saiba se comprometer. Deus já se comprometeu com você. Quer saber qual é o sinal máximo do compromisso de Deus com você? Dá licença, os cinegrafistas aqui. Deus se comprometeu com você se tornando homem e morrendo numa cruz, por amor a você, para te salvar. Ele já mostrou que Ele está comprometido, comigo e com você. Agora é a hora de nós mostrarmos o nosso compromisso, obedecendo, amando, seguindo o que Ele nos diz, gente. Nem sempre é fácil, mas o amor gera compromisso. E Jesus estava educando os seus discípulos e hoje quer educar a nós também. Quer educar a nós. Porque quem não governa o próprio coração, acaba sendo governado por ele e indo muitas vezes para lugares nos quais antes não queria. A educação é importante. A educação, a palavra educar, etimologicamente quer dizer tirar de dentro, também, né, uma das interpretações, tirar de dentro de você algo bom, o melhor. Através desse processo de se deixar educar por Deus, Deus tira o melhor de dentro de nós. Deus vai nos mostrando para nós o que é melhor para nós e que nem nós sabíamos. Ninguém melhor que Deus sabe o que é melhor para nós, para mim, para você. Por isso que Ele nos educa. Gente, mas refletindo sobre esse processo da educação, hoje, o tema de hoje é rezando e abençoando as mães. Nós estamos rezando pelas mães. E eu digo para você, sem qualquer pretensão, sem qualquer medo de cometer um equívoco, que ninguém como um pai, ninguém como um padre, um psicólogo, um médico, nós que trabalhamos com gente, para entender os dramas que as mães vivem atualmente. Muitas mães, quantas mães vivem esse drama diante da educação dos seus filhos? Quantas mães não conseguem educar bem os seus filhos? Quantas mães são mães e pais? Porque infelizmente tem uma geração de homem mole também, que é muito macho na hora de fazer o filho, mas na hora de assumir, a chapa vai esquentar com você, viu? Na hora do seu encontro com Deus. Porque pai e mãe não é só quem faz, mas é quem educa, quem assume o compromisso. Quem, como Jesus ensinou no Evangelho, se compromete. Se compromete. Quantas mães vivem situações difíceis? E algumas mães vivem situações engraçadas, né? Teve uma mãe que falou esses dias, padre, eu estava rezando tanto para casar, acho que minha oração, sei lá, na hora de eu enviar o e-mail com a minha oração lá para Deus, foi endereço errado, ou alguma palavra que eu digitei errado, porque eu pedi para Deus um marido, ele me deu um fio. Cara mole, padre, não tem iniciativa para nada, que nem aquela história do cara, que coitadinho, bebia um pouquinho, um dia ele estava tão ruim que ele começou a ligar lá no prédio, apartamento por apartamento lá no prédio dele. Alô, boa noite.
por acaso a senhora é casada? Sou sim. Como que é seu marido? É alto, moreno? Ah, não sou eu não. Tá bom. Ela bebeu tanto que esqueceu onde morava. Aí saiu ligando apartamento por apartamento para ver qual que era a casa dele. E a mulher lá. Que nesses dias eu vi um vídeo na internet. É cômico se não fosse triste, né? O cara chegou tão bêbado em casa e a mulher brigando com o cara novo. Gente, é triste. Como a bebida, a droga tem destruído famílias e casamentos por aí. Triste. Mas vamos descontrair, né? O cara chegou tão bêbado dentro de casa que ele entrou e falou assim: você bebeu de novo? A mulher falou: eu não bebi, nem um pouco, chapado. Fala o número 4. Ela estava pedindo para ele fazer com o pé, né? Ele assim, ó. De repente a mulher foi, jogou ele debaixo do chuveiro, ligou aquela água gelada, e ele assim como se estivesse morrendo afogado. Vídeo. Não faz isso comigo. Para. O que foi? Deixa eu falar. Ele falava para ela: não vai falar, deixa eu falar. Não vai falar, deixa eu falar. Tá bom, fala. E o chuveiro ligado na cabeça dele. Fala, homem, fala. Ele olhou para ela e falou assim: abre essa porta que está chovendo muito aqui fora. Olha o estado. Situação do cara, né? É, meu amigo, tem mãe que reza pedindo, mulher que rezou pedindo marido e ganhou um filho. Infelizmente. Mas brincadeiras à parte, quantos não são os desafios que essas mulheres de Deus, guerreiras, não vivem hoje em dia? Se eu desse o microfone para muitas mães que estão aqui, quantas histórias bonitas não se ouviria, né? Se eu desse o microfone a tantas mulheres que estão nos acompanhando, quantas histórias bonitas nós não ouviríamos de superação. E hoje eu estava lendo uma história de algo que aconteceu no Japão, que teve um terremoto, naquelas regiões isso é muito comum, não é? E depois de um dia e meio de procura, os bombeiros começaram a tirar os escombros de uma das casas. Depois de tirar uma pilastra, encontraram uma mulher nessa posição, uma posição estranha, deitada. Foram logo a mulher, na esperança dela estar viva. A hora que chegaram, a mulher estava morta. Só que tinha um embrulho aqui na frente dela. E aí eles continuaram. Depois que acabaram aquele serviço, eles não viram o que era o embrulho, estavam indo embora. Mas o líder da equipe de bombeiros ali, olha que interessante que hoje é dia do bombeiro, né? Ele teve um pressentimento, aquele feeling próprio de quem trabalha com isso, e voltou lá aquela mulher. Depois ia vir lá o pessoal do IML japonês para pegar o corpo, né? Mas ele voltou para mexer no que tinha no ventre dela, assim embaixo. A hora que ele olhou, enrolado, um monte de cobertor, tinha uma criança de 3 meses que estava dormindo. E tinha um celular em cima da criança e uma mensagenzinha digitada assim: meu filho, se você sobreviver, saiba que a mãe te ama muito. A mulher ficou assim, protegeu tanto o menino, o negócio caiu em cima dela e o filho sobreviveu. Morreu por causa do seu filho. Esse é o instinto materno. E quantas mães não estão morrendo atualmente aí? Com tanto escombro da droga, do desemprego, do problema, da prisão, da cadeia, do ódio caindo sobre ela, mas ela ali: pode me quebrar, mas eu vou defender o meu filho até o fim. Pode me quebrar, mas eu vou dar a minha vida pela minha filha. Que instinto lindo, gente. Que coisa linda, é o amor humano que mais se assemelha ao amor de Deus. Eu vi uma história hoje também, de uma mãe na Polônia, que ela teve trigêmeos. O primeiro dos trigêmeos morreu, foi precoce ali aquele parto, e o médico disse para ela: olha, se eu tirar os outros 2 gêmeos que estão aí, os outros 2 filhos, eles vão morrer. A senhora vai ter que ficar alguns dias na posição de trabalho de parto, para que esses meninos continuem se desenvolvendo e eu os tire na hora certa. Essa mulher ficou deitada numa maca, na posição de trabalho de parto, por 75 dias, na Polônia. 75 dias. Tinham feridas nas costas dela. Aí o marido chegava e perguntava: como é que estão as suas costas? Sabe o que ela respondia? O que o médico falou? Os meninos estão bem? Para ela não importava as costas dela, importava aqueles 2 frutos do ventre que ela estava gerando e estava disposta a morrer por eles. Quantas mães? Esses dias eu vi uma história também de um menino que nasceu, ele tinha o aparelho auditivo, ouvia bem, mas ele tinha nascido, às vezes acontece, né? Sem a orelha, sem esse pedaço de fora da orelha. Só que ele ouvia.
E a mãe sofria muito, porque quando ele cresceu, começou a ir na escola, o pessoal começou a tirar sarro, e criança não tem trava na língua, né? Criancinha já chega e fala: o que aconteceu com você? Se é um adulto, a gente disfarça, né? Criança, diz que ele chegava chorando quase todo dia da escola. Aí um dia o médico deu esperança para ele, quando ele tinha 16 anos, o médico disse para ele e para a mãe: quando você fizer 21 anos, você vai poder, se você achar um doador, você vai poder fazer uma cirurgia e receber 2 ouvidos, porque vai parar o crescimento aqui, né? Desenvolvimento dessa região. Quando ele tinha 21 anos, disseram para ele, apareceu um doador. E ele fez a cirurgia, recebeu as orelhas novas, e ele saía andando na rua assim, né? Tudo bem? Mostrando, agora eu tenho. E ele não sabia, não ficou sabendo quem era o doador. E a mãe dele tinha um cabelão preto, bem bonito, aqueles cabelos grandes, sempre andava com o cabelo solto. Passaram-se 12 anos, a mãe dele morreu. E estava ele e o pai no velório, ele muito comovido, muito triste. Depois que saíram todos que estavam no velório, antes de fechar o caixão, o pai dele chamou, falou: vem aqui, meu filho. E a hora que ele chegou perto do caixão, ele pegou os cabelos pretos da mãe e puxou assim, e ele viu que a mãe não tinha as 2 orelhas. Ela tinha doado as orelhas para ele. Quantos exemplos lindos assim nós não temos? Mulher, você que é mãe, saiba que o dom que Deus te deu não é pouca coisa. Eu sei que você sofre, mãe, aqui, mãe, em casa. Eu sei que você enfrenta lutas. Eu sei que você muitas vezes não tem todas as respostas. Quantas mulheres têm que aprender na raça, têm que aprender na vida. Eu sei que educar não é fácil. Mas mulher, mãe, não desanime diante da missão que Deus te deu. Porque o dom que Deus te deu é lindo, é precioso. Você tem o dom de participar do mistério da criação junto com Deus, emprestando o seu ventre. Não tenha medo de ser mãe, de gerar. Deus está contigo, Ele vai te ajudar. Ele vai te sustentar nos momentos difíceis. E você que exerce esse papel, que não é mãe biologicamente falando, mas que tem pessoas para cuidar. Você, quem sabe, é uma religiosa, que não é mãe, não é casada, mas tem filhos espirituais que Deus te deu. Assuma essa missão. Lute. Porque Deus abençoa a mãe que luta, a mãe que ama, a mãe que não desiste. É um desafio educar. Às vezes, 1 minuto de televisão destrói 1 ano de educação. Mas não desista, mãe. Dependa de Deus até na educação do seu filho, da sua filha. Busque nele, mãe, pai, a pedagogia certa para educar. Busque em Deus a pedagogia. Busque em Deus a sabedoria. E não tenha medo de sofrer, de conversar, de chamar a atenção quando preciso. Não tenha medo. Deus está contigo. Para encerrar, gente, eu quero partilhar. Falei tanto sobre educação. Eu quero partilhar algo que eu preparei aqui, que são 4 ingredientes essenciais para educar alguém. Para a mãe, para o pai, para você que educa. Porque você que é tia, você que é vó, você que é amiga, mas que educa, que adotou um filho, uma filha também, recebeu de Deus esse dom. 4 ingredientes essenciais. Primeiro, para educar alguém, o primeiro ingrediente essencial é saber formar. O que é formar? É dar forma. Quantos filhos, quando você recebe um filho, aliás, ele não tem forma nenhuma. Por quê? Porque ele não tem princípios ainda, ele não tem moral, ele não tem valores. Você, mãe, você, pai, são os formadores por excelência. Principalmente a mulher. Principalmente quando nós olhamos para Jesus, na cultura judaica, era a mãe quem formava e educava o filho. Era a mãe quem dava educação religiosa, educação na lei. Jesus foi educado por Maria. Jesus tem a educação que Maria lhe deu. Então quem ofende Maria, ofende Jesus e a educação que ele recebeu. Porque a mãe e o filho têm essa fusão profunda. Primeiro passo, saber formar, saber imprimir valores, saber ensinar as coisas, o bem, conversando. Segundo ingrediente, aliás, essencial para a educação, saber conversar. Saber mostrar para o filho, para a filha, conversando, o que é certo e por que é certo,
e o que é errado e por que é errado. Não adianta só você impor. Você tem que dialogar com o seu filho, com a sua filha. Você não tem que pressupor que o seu filho e a sua filha já sabem aquilo que você ainda não falou. Você já percebeu? Às vezes o pai fala, mas como é que pensa? Como é que esse menino não sabe? Você não falou. Não exija do seu filho que ele saiba aquilo que você ainda não falou para ele. Fale, gaste saliva, saber conversar. Terceiro ingrediente essencial para educar bem: seja transparente. Infelizmente, na sociedade atual, às vezes a mãe, em vez de conversar com o filho, ser transparente, manda um WhatsApp. A mãe está na cozinha, o filho está no quarto. Vem jantar? Não, por quê? Porque aconteceu isso. Ter contato, ser transparente, ser verdadeiro com o seu filho. Agora tem mãe e pai que parece aquele samba de uma nota só, né? Não joga batata quente para um, para outro. Mãe, deixa eu ir no baile? Não, por quê? Porque teu pai não quer. Pai, deixa eu ir no baile? Não, por quê? Porque tua mãe falou para eu falar que não era para você ir. Aí fica aquela coisa, pai e mãe tem que ter unidade, tem que estar junto. Se você não concorda com o que a sua esposa falou, não vai desdizê-la na frente do seu filho, que você tira a autoridade dela. Chama ela por quarto e lá quebra o pau, no bom sentido da palavra. Mas na frente do guri não, na frente da menina não. Seja transparente com seu filho, mas tenha unidade entre vocês que educam. Outra coisa importante: exercer a transparência, cortando todo o foco para mentira e para falsidade. Você que é pai, você que é mãe, não deixe teu filho ser um mentiroso. Mas o filho não vai mentir se ele não vê a mãe mentindo, né? Agora se ele vê a mãe mentindo é difícil, né? Eu já não falei para você não mentir, menino? Mãe, eu estou seguindo os meus exemplos. Seja transparente, priorize a verdade na educação do seu filho. Quarto ingrediente essencial para a educação do filho: seja afetivo. Dom Bosco, com o método preventivo, falava muito disso. Também Jean Piaget, um dos mestres da educação, falava o quanto que é importante na educação o processo da cognição, da conectividade afetiva. Seja afetivo, mãe. Seja afetiva, mãe. Seja afetivo, pai. Não tenha medo de tocar, de beijar. O teu filho precisa saber que você o ama. Eu amo tanto meu filho. Já disse para ele? Então diga. Eu amo tanto a minha mãe. Já disse para ela? Então diga. Expresse o amor. Não tenha medo. Expresse enquanto você tem a pessoa. E mesmo quando não tiver, continue amando, rezando por essa pessoa, que é uma forma concreta de manifestar o amor. Enfim, 4 dicas despretensiosas, mas que podem nos ajudar nesse processo de educar. Agora eu quero pedir que só as mães fiquem em pé. Cadê as mães? Vamos aplaudir essas mães em primeiro lugar? Vamos aplaudir, guerreiras aqui. Só Deus sabe, não é, mãe? Só Deus sabe as lutas que você já viveu, não é, mãe? Só Deus sabe as lutas que você vive, né? Com certeza tem uma multidão de mães em pé também nos acompanhando pela TV. Só Deus sabe as lutas que você viveu e vive. Mas, mãe, vale a pena. Não desista de lutar pelo seu filho, pela sua filha. Não desista de dar a vida por ele, rezando por ele todo dia. Padre, mas meu filho não aprende. Olha, deixa eu dizer para você. Eu sou um filho que tenho mãe, graças a Deus, tenho pai. Sou um filho que estou fora de casa há 12 anos. Mas tudo que a minha mãe me ensinou, é lógico, principalmente quando eu era adolescente, jovem, a gente não dá o braço a torcer, né? Que não, minha mãe está me falando, não vou fazer. Mas tudo que a minha mãe me ensinou, sempre quando eu estou distante dela, a voz dela continua falando aqui na minha cabeça. Filho, é isso. Filho, não é isso. E a voz do meu pai também. Então, mãe, saiba que o teu filho não pode te demonstrar, pode até não te demonstrar, mas a sua voz, seu amor, ficam sempre dentro dele, e nada e nem ninguém vai tirar. Amém? Pode ficar em pé, vamos aplaudir as mães que estão em casa. Podem levantar. Podem levantar. Só que agora eu vou fazer, já que o tema de hoje é rezando pelas mães, eu vou fazer diferente a dinâmica. Eu pedi para vocês todos levantar, porque é bom levantar e sentar, né? Circulação ativa. Vai que alguém está com sono, né?
Mas eu vou pedir uma outra coisa agora novamente. Agora, quem não é mãe, os homens, né? Diga-se de passagem. Esse dia o padre foi dar uma bênção na esposa de um amigo meu que estava grávida. Depois colocou a mão também brincando na barriga do homem e tiraram a foto nessa hora. E ele é meio gordinho, né? Pra quê, coitadinho? Virou piada. Eu vou pedir mais uma vez que quem não é mãe se sente. Fique só as mães. Isso. E você que se sentou, você vai agora rezar com o padre por essa mãe. Porque às vezes você pensa, só o padre que reza. Não, a sua oração também tem poder. E você vai pensar na sua mãe. Tá? Você que está aqui, presta atenção. Se a sua mãe não está aqui, não tem problema. Você vai rezar por essa mãe que está aqui. E rezando por essa mãe que está aqui, você está rezando pela sua mãe, mesmo que ela não esteja mais entre nós. Vamos estender as nossas mãos sobre essas mulheres. Você que está sentado, pode estender as suas mãos. Nós vamos rezar juntos. Senhor, nós te apresentamos essas mães agora que aqui estão. Senhor, nós te apresentamos essas mães que nos acompanham pela TV Canção Nova. Senhor, quantas não são as histórias, os enredos, as tramas, os capítulos que habitam o coração dessas mães que aqui estão e que nos acompanham em casa. Senhor, cura esse coração materno de todo desânimo. Senhor, cura esse coração materno de todo cansaço. Senhor, liberta essa mãe que está triste. Senhor, liberta essa mãe que está com depressão. Cura essa mãe que está doente na UTI agora, Jesus, com câncer no fígado. Cura essa mãe que está com câncer de mama. Liberta essa mãe que está nos vícios, nas drogas. Cura o coração desse filho que tem saudade da sua mãe que já morreu, que é revoltado porque a mãe morreu. Cura o coração desse filho, Senhor, desta filha que está brigado com a sua mãe, que não aceita a sua mãe, que não perdoa a sua mãe. Cura o coração desse filho e filha que perderam a sua mãe, mas que estão revoltados, que não aceitam, que estão tristes, desanimados diante da vida. Toca essa mãe, Senhor, que tem um problema sério, Senhor, no intestino. Cura essa mãe que tem um filho preso, Senhor. Cura essa mãe que tem uma filha na prostituição, um filho nas drogas, um filho vivendo uma sexualidade errada. Toca essa mãe que tem um filho que mora em outro país, que tem a filha que mora em outro país e que sente uma saudade profunda. Senhor, toca essa mãe que perdeu o filho, a filha, cujo filho e a filha não estão mais neste mundo. Cura essa mãe, Senhor, que perdeu o filho assassinado, a filha assassinada. Cura essa mãe que perdeu o filho e a filha num acidente. Toca essa mãe, Senhor, que se sente tão sozinha e rejeitada pelos filhos. Essa mãe que está no asilo, essa mãe que está no hospital, fazendo hemodiálise, Senhor. Toca essas mães e derrama, Jesus, o teu Espírito Santo agora profundamente sobre todas as mães que aqui estão e que nos acompanham pela TV Canção Nova. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre a minha mãe, a Dona Bárbara, sobre as minhas avós, sobre todas as mulheres, mães da minha família, sobre todas as mulheres e mães que estão aqui. Derrama agora o teu Espírito Santo, Senhor, sobre todas as mulheres e mães que nos acompanham em casa. Derrama agora o teu Espírito Santo, Senhor. Batiza cada mãe agora, Senhor, no teu Espírito Santo, com o teu Espírito Santo, e que cada mãe aqui agora e em casa agora tenha um profundo encontro pessoal com Jesus, Senhor. Cura as feridas do coração materno, a ferida do medo, da frieza, da tristeza, da rejeição. Cura essa mãe que não se sentiu amada pelos filhos, que se sente rejeitada, que se sente trocada pela avó, pela tia. Senhor, toca, cura esse coração materno. Alcança as mães, Senhor, que sentem uma dor que não tem nome pelo fato de terem perdido os seus filhos, e abençoa cada uma dessas mães, e que desça sobre todas as mães aqui, sobre as mães que nos acompanham em casa, sobre as mães tristes que lutam com as situações difíceis dos seus filhos nas drogas, no desemprego, no roubo, no crime. Que desça sobre você, mãe, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E põe a mão no coração, mãe. Põe a mão no coração. Você também sentado, põe a mão no seu coração. Você em casa, põe a mão no seu coração. Nesse CD oracional que nós cantamos, põe a mão assim no seu coração. Respira fundo. Você aqui, você em casa.
calma o seu coração. Nesse CD oracional que nós cantamos, existem algumas músicas que são para mãe, feitas para mães. É um CD que se chama Orações e Canções de Cura para as Mães. E uma mãe hoje me pediu: padre, cante hoje na missa uma música em homenagem para nós mães, que domingo é o dia das mães. Cante, padre. No primeiro momento eu disse que não, mas depois eu fui tocado. E eu quero cantar essa música que está no CD, que se chama Dom Sublime. É uma música que eu fiz para minha mãe, mas hoje eu partilho com todas as mães. Para você que é mãe que está aqui e para você que é mãe que está em casa. Feche os seus olhos agora, mãe. Você aqui, você em casa. Você que não é mãe, feche os seus olhos. Respira fundo. Eu vou cantar essa canção. E que seja uma homenagem para você, mãe, e um incentivo para você não desistir. Dom sublime, gesto de amor, em teu ser poder gerar, ver a vida acontecer. Só quem ama pode entender o amor que dá de si, se entrega como oferta para fazer nascer, para fazer viver. Mãe, amor humano que mais se assemelha ao amor de Deus. Que beleza no teu sim. Linda mulher, o teu ventre é santuário, é dom, onde Deus também se oferta, dando vida ao mundo, dando aos homens luz, com sonho e esperança. Sublime é o dom do teu amor. Não tenhas medo, podes errar, a imperfeição em ti, porém Deus tudo conserta. Espera nele, confia em Deus, que em tudo te sustenta, te acompanha com carinho, para fazer gerar, para poder amar. Mãe, amor humano que mais se assemelha ao amor de Deus. Que beleza no teu sim. Linda mulher, o teu ventre é santuário, é dom, onde Deus também se oferta, dando vida ao mundo, dando aos homens luz, com sonho e esperança. Sublime é o dom do teu amor. Mãe, mãe, amor humano que mais se assemelha ao amor de Deus. Que beleza no teu sim. Linda mulher, o teu ventre é santuário, é dom, onde Deus também se oferta, dando vida ao mundo, dando aos homens luz, com sonho e esperança. Sublime é o dom do teu amor. Sublime é o dom do teu amor.
E eu quero agora consagrar a Ti, Virgem Maria, essas mulheres, essas mães, que têm este dom sublime, que têm esse amor humano, que mais se assemelha ao amor de Deus. Eu consagro a Ti, Virgem Maria, todas essas mães, todas essas mulheres que aqui estão, que estão em casa, e peço que a Senhora seja, Mãe, a educadora delas, que as forme, que as ensine a ser mãe, a ser mulher, a ser esposas, serem esposas, que a Senhora, Mãe, as cubra com seu manto e as leve a obedecerem o Teu Filho Jesus, sempre e em tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cumpri minha promessa, cantei a música para as mães. Vamos aplaudir as nossas mães? Vamos aplaudir agora a nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria. Ela merece, as nossas mães merecem nosso amor, nosso afeto.